Boa noite para quem está entrando agora. Vamos iniciar nossa live. Nosso convidado já está chegando há pouco. Nosso candidato, ele é candidato por Belo Horizonte. E nós vamos receber ele hoje à noite. Ele acabou de chegar. Vou enviar um vídeo aqui para ele. Apareceu o convite aí para ti, Caio. Boa noite para quem está entrando agora. Nosso convidado já está aí. Só vamos aguardar ele entrar. Então, já querem fazer perguntas aí na live, pessoal? Já podem fazer, porque agora nós vamos entrevistar o nosso colega aqui, Caio Belotti. Estão conseguindo me ouvir bem aí, pessoal? Se manifestem. E aí, Caio, tá demorando para entrar, rapaz? Tranquilo. Apareceu aqui que o Caio não tá conseguindo entrar, mas vamos aguardar aí. Já veio o convite para ele. Caio, se tu tiver na live, meu... Ó, pera aí, tá conseguindo. Era só aguardar ele aí. O Caio, ele é bem conhecido assim no ativismo político e também no ativismo. E aí, Caio, beleza, meu? Bom demais, peguei um chuvão para falar com você no meio da rua, viu? Isso só pela causa monárquica. Vim correndo na chuva, mas estamos aí, porque falar com a Confembras não é todo dia, não. Tranquilo, meu, tranquilo. Mas é isso aí, meu, que bom que tu conseguiu entrar, não, porque tava dando problema aqui, que apareceu pra mim que Caio Belotti não pode entrar na live. Apareceu assim pra mim, achei estranho, né, mas tranquilo. Chuva é problema, né, meu? Chuva é problema, dá problema na conexão, mas tranquilo. Inclusive, vamos torcer para a conexão dar certo, porque pode cair até energia aqui, porque a chuva que está no lugar que eu tô, mas vamos tentando, porque o tempo urge, a causa é nobre e o assunto vai ser bem interessante. Tranquilo, meu. Como é que tá aí em Belo Horizonte, meu? Muito pão de queijo aí, vocês comem? O tempo todo. Pão de queijo, cafezinho, broa, feijão tropeiro. Por isso que a câmera tá na cara. Vou mostrar para baixo e você vê o efeito da comida mineira. Tranquilo, meu, tranquilo, porque, mano, aqui no Rio Grande do Sul a gente ama pão de queijo, eu amo pão de queijo aqui, né? Mas também, né, que a nossa cultura é comer churrasco, né? Comer churrasco, tomar chimarrão. Tranquilo. Churrasco com mas chimarrão. É isso aí. Então não é essa, não, os cantos gauchesco. Tranquilo. Pessoal, para quem está entrando, boa noite aí, Luiz Marins, um grande amigo meu, que também está entrevistando os candidatos desse ano. Pessoal, para quem está entrando na live agora, para quem entrou, o Rodrigo Brasileiro, que ele é o editor líder da Confederação, ele não pode estar presente, tá? Ele está trabalhando demais, está em época de prova e está estudando pra caramba. Daí a questão assim de fazer lives na página da Confederação ele deixou para mim. Para quem não me conhece, eu sou Thiago Oliveira, eu sou um dos editores da Confederação, também sou líder monarquista do Rio Grande do Sul, né? Eu lidero um grupo de ativistas chamado Gaúchos Monarquistas, né? A gente tem página para quem não conhece, inclusive o nosso amigo aí, o nosso convidado Caio Belotti, né? Que honra. Tá conseguindo me ouvir bem aí, Caio? Pô, deu um pequeno corte. Deu um pequeno corte na conexão, mas estou ouvindo sim. Inclusive, eu deixo aqui meu abraço para o Rodrigo Brasileiro, que é um antigo amigo, conheço há muitos anos das causas monárquicas, e é alguém que faz muita falta. E, além disso, um grande médico, um grande profissional. Tranquilo, depois eu falo, eu mando um recado para ele, então, inclusive, né? Não, acho que até deve ter o número dele, né? Também, mas tranquilo.
Então, pessoal, para quem está na live, já quer mandar perguntas aí para o nosso convidado, já pode mandar, tá? Que eu vou, na medida do possível, a gente vai estar respondendo as perguntas aí, tranquilo? Mas é isso aí. Então, para quem já, mais uma vez, não me conhece, sou Thiago Oliveira, então, quem não segue a minha página ainda, pode seguir lá, Gaúchos Monarquistas, tá? O movimento monarquista no Sul está crescendo, né? E é isso aí. Então, Caio, já podemos aí começar com as perguntas? Vamos. Estamos aqui para isso. Tranquilo. É isso aí. Então, vou pedir que tu comece te apresentando aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Pode ser? Meu nome é Caio Belonte, eu tenho 30 anos, sou casado, pai de 2 crianças, moro em Belo Horizonte desde 2004, formei na PUC Minas em Direito e sou um ativista político desde 2005. Quando eu comecei a lutar pela legítima defesa contra o Estatuto do Desarmamento. A partir daí, participei de movimentos contra a corrupção, como Ficha Limpa e o Ética Já, participei da luta contra a ideologia de gênero nos planos Nacional de Educação, Estadual de Educação de Minas Gerais e em planos municipais de educação de 86 municípios, e estou na causa monárquica desde 2010, fui presidente da Juventude Monárquica aqui em Belo Horizonte, junto ao Círculo Monárquico de Minas Gerais, no tempo do Dr. Mário de Lima Guerra, fui sucedido pelo Pedro Afonso de Murta, e fui candidato a deputado estadual por Minas Gerais em 2018, tive 14.037 votos, sendo 5.000 em Belo Horizonte. Muito interessante, meu. E fala um pouco da tua atuação no movimento monarquista durante esses anos, o que que tu faz, o que que tu já fez, o que que tu faz assim no trabalho assim, de círculo monárquico? Olha, eu há muitos anos, assim, eu já era conservador, já era alguém de direita, já era alguém contra o PT, contra a corrupção, contra o comunismo. E eu não conhecia a causa monárquica. Aí eu vi uma entrevista, por acaso, zapeando na televisão, do Dom Bertrand, num programa da Rede Vida chamado Prazer em Conhecê-lo. E eu fiquei impressionado com a educação, com a elegância do Dom Bertrand, frente a perguntas completamente equivocadas. Aí eu comecei a me interessar, porque eu não sabia que havia uma família imperial viva no Brasil. Eu sabia da história do Segundo Reinado, já admirava muito Dom Pedro II, admirava muito Princesa Isabel, sempre fui muito patriota. Aí, naquele momento, meu primeiro contato com o Dom Bertrand, via televisão, foi um contato de total deleite. Foi um contato, assim, de uma admiração que eu fiquei embasbacado. Aí eu comecei a procurar para saber se havia um meio monárquico. Na época, era o Orkut, eu tinha meus 16 anos, fui procurando grupos monarquistas no Orkut e acabou que eu caí numa reunião que ia ter de monarquistas de todo o estado de Minas Gerais, conheci até o Neumar Nepomuceno, que é o banco da Câmara nesse dia, e nessa reunião eu conheci todo o movimento monárquico. A partir daí eu comecei a participar cada vez mais, adquiri minhas primeiras bandeiras, comecei a ajudar na organização de eventos para a juventude do Círculo Monárquico, até que em 2015, o doutor Mário de Lima Guerra, que era o chanceler do Círculo Monárquico Mineiro, naquela ocasião, ele me nomeou presidente da Juventude Monárquica. E foi um período bem interessante da minha vida, porque foi um período que eu organizei palestras variadas, por exemplo, uma palestra com o professor Hermes Neri, que fez um grande sucesso sobre a Princesa Isabel, uma palestra com Sidney Silveira, falando sobre a superioridade da monarquia, tendo como base teórica São Tomás de Aquino, que foi uma palestra, inclusive, feita na PUC, com muita luta para conseguir um auditório lá dentro. Organizei, durante muitos anos, os bandeiraços imperiais. Eu fui um dos precursores aqui em Belo Horizonte, dos bandeiraços imperiais. Viajei o estado, conheci lideranças monárquicas de outras cidades, como Deolindo Menck, de Uberaba e Uberlândia, como o doutor Ezequiel de Montes Claros, e eu participei muito da organização das vindas do Dom Bertrand a Minas Gerais nos últimos 5 anos, sendo que eu fui organizador, no último ano, em 2019, da vinda do Dom Bertrand aqui em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, onde o deputado Coronel Sandro, para quem eu trabalhava na ocasião, organizou uma grande homenagem ao Dom Bertrand e à família imperial, no início dos trabalhos pelo bicentenário da independência, que vai acontecer em 2022.
E foi um evento muito bonito, com a banda do Corpo de Bombeiros, uma sessão solene transmitida pela TV da Assembleia Legislativa, e realmente foi uma coroação de um trabalho de muitos anos, de muita luta, de muita dedicação. E hoje, eu, com muita humildade, eu estou passando o bastão para uma nova geração. Eu sugeri o Pedro Afonso, que é um jovem muito estudioso, muito apaixonado, que lê muito, como meu sucessor na Juventude Monárquica. Ele está fazendo um trabalho fantástico, e eu estou ajudando também grupos monarquistas católicos, como, por exemplo, o apostolado Beato Padre Vitor, que ajudou esse ano na organização de um grande terço em homenagem à família imperial, em homenagem à Princesa Isabel, no dia 7 de setembro. Muito interessante todo esse trabalho assim em prol da causa monárquica, né? Porque isso é muito importante, né? Assim, isso faz crescer o movimento, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem um movimento muito forte comparado aos demais estados. Daí eu cheguei numa hora certa, né? Eu já sou ativista da monarquia já faz uns 2 anos. Aí eu decidi, né? Que eu ia abraçar a causa, né? Ia abraçar a causa, sim, de certo. Aí eu já sou considerado uma liderança monarquista no meu estado. Caio, agora, tu já era ativista da monarquia, aliás, tu já era ativista político antes de ser monarquista? Eu já era ativista político desde, como eu falei, desde os meus 15 anos, que eu comecei numa luta grande pela legítima defesa contra o Estatuto do Desarmamento, porque eu estudava em um colégio católico que estava fazendo uma grande campanha a favor do desarmamento civil. E eu sabia que aquilo não era certo. Desde os 8 anos de idade, eu me considero alguém conservador, alguém de direita, eu me considero assim, alguém patriota que quer lutar pelo país. Eu sou vocacionado para a militância, eu sou vocacionado para a política, é algo que está no meu sangue. Não é algo que eu aprendi de família, não é algo que eu tive um berço, que eu tive um passado familiar, ou então alguém que me ensinou, alguém que me levou. É algo que está no meu sangue, que eu corri atrás. E naquele momento, em 2005, a minha indignação foi muito grande ao ver aquela grande doutrinação, o Escola Sem Partido. Eu já conhecia, eu conheci quando surgiu em 2004, estava engatinhando ainda. Aí eu procurei, por conta própria, os meios possíveis para ajudar na luta contra o desarmamento, já que eu, um jovem de 15 anos, que ainda não votava, via tudo aquilo, toda aquela apologia a entregar a defesa do cidadão de bem a um Estado autoritário, petista, com muita indignação, com muita raiva, e foi assim que eu comecei a minha militância. Aí depois disso, passado esse ano de 2005, logo em 2006, eu comecei a me inserir nos movimentos de combate à corrupção. Movimento Ficha Limpa, Movimento Ética Já, e era um período muito difícil, porque o governo socialista do Brasil tinha mais de 80% de aprovação. Era uma época que você falar determinadas pautas, você era visto como maluco. E nessa época eu conheci a causa monárquica. E eu já tinha esses valores, já tinha essas ideias. Eu já sempre fui muito católico. E o meu catolicismo também me aproximou da causa monárquica, ao ver a piedade de Dona Leopoldina, de Dona Teresa Cristina, de Princesa Isabel, de Dom Luís e de Dom Bertrand, que são modelos de bons católicos. Aí tudo isso me aproximou muito da causa monárquica, e a causa monárquica me deu um embasamento teórico, histórico, de um Brasil que eu quero. Porque antes eu tinha a ideia do que eu não queria, do que eu não gostava, do que eu desaprovava. Só que eu não tinha uma opção, eu não tinha uma solução para esse mal. Com a causa monárquica eu aprendi que outro país é possível, que o Brasil tem uma natureza imperial, que o Brasil é uma nação que está, por seu destino, levada a grandiosos fatos no futuro e que basta nós trabalharmos pela pauta certa. Agradeço pela resposta, Caio. E agora, assim, falando dos teus projetos assim na Câmara de Vereadores, tu tem projetos para a área de saúde, segurança e educação? Sim, claro. Eu tenho 33 projetos para Belo Horizonte. São projetos que eu vou apresentar amanhã, inclusive. Vou fazer um lançamento desses projetos. E para a educação, só para você ter ideia, são 7 projetos. Entre eles, a luta pelo método fônico de ensino, que é um método tradicional,
com o qual os nossos avós e bisavós eram alfabetizados e saíam das escolas, às vezes, na quinta, na sexta série, sabendo escrever e falar melhor e interpretar texto melhor do que qualquer doutor ou mestre de hoje em dia. O método fônico está sendo mostrado como uma grande solução pela Secretaria de Alfabetização do Governo Federal, está sendo colocado em prática em cidades como Sobral, no Ceará, está dando muito certo, e em Belo Horizonte eu quero ser um precursor na luta pelo método fônico. Outra pauta pela educação é a luta pela aprovação, pela colocada em prática do Escola Sem Partido, colocar na sala de aula o cartaz, o dever do professor, e colocar a proibição expressa do ensino da ideologia de gênero em sala de aula. Além disso, outra pauta para a educação é a compra de vagas via voucher para alunos da escola pública na rede privada. Já que as escolas privadas estão completamente deterioradas por causa da pandemia e 50 escolas particulares faliram em Belo Horizonte, eu acredito que nada mais justo, sabendo que os alunos da rede privada que viram suas escolas falirem não terão vaga na rede pública porque falta vagas, nada mais justo do que uma política de compra de vagas ociosas nas escolas particulares, que ainda existem, que estão em crise, pela prefeitura, para esses alunos não enfrentarem fila de espera. Além disso, eu defendo um modelo de disciplina de educação da escola cívico-militar, que é uma escola onde ninguém fuma maconha no pátio, onde não há brigas, onde professor não apanha de aluno, onde há respeito, hierarquia, disciplina. E esse modelo de educação é um modelo que já está sendo implementado numa parceria do Coronel Haroldo Porcino, do Ministério da Educação, com os governos estaduais, e agora foi aberta a brecha, foram abertas as portas para uma parceria com as prefeituras. E eu quero incluir Belo Horizonte nessa parceria, lutando junto à Câmara Municipal, fazendo parte de uma comissão de educação. Para a saúde, eu defendo a ampliação do horário de atendimento nos hospitais públicos municipais, que é um tempo muito reduzido. E para a segurança pública, principalmente, uma ajuda do setor de patrimônio municipal aos prédios, aos patrimônios da Polícia Militar, das polícias. Além disso, iluminação pública. Cidades mais claras são cidades com menos assaltantes. Claro que o grosso da segurança pública é função do Estado, não é função do município. Mas o município tem que ajudar o Estado. E o município tem que ter políticas de combate à droga, de combate à mendicância, de melhoria do ambiente urbano, porque tudo isso interfere na segurança pública. Tá só cortando um pouco o áudio aí, Caio. Tá conseguindo me ouvir sim. bem aí? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Agora eu tô. Não, mas tranquilo, já... Não, é interessante os teus projetos, porque assim, ó, das escolas cívico-militares isso vai ser muito bom. Não só para Belo Horizonte, mas todos, né? Todas as cidades que adotarem esse projeto, né, vai ser um grande avanço, né? Porque a gente nem precisa citar quais partidos são contra, né? A gente nem precisa citar aqui, né? Então, e justamente só aqueles partidos envolvidos em esquema de corrupção que são contra Verdade. Que são contra as escolas cívico-militares, né? Então, isso é um projeto que vai avançar na educação do nosso país, né? E são aqueles partidos aliados com o narcotráfico também, né? Que querem que as escolas sejam campos de treinamentos para futuros narcotraficantes. Exatamente. Isso, infelizmente, já há anos que vem acontecendo no nosso país, né? Mas também as pessoas estão acordando, de fato, né? Com o crescimento do movimento monarquista também, né? E, Caio, eu vou ver aqui se tem alguma pergunta, né? Se eu não pulei. Tem algum projeto educacional para valorização imperial? Luiz Maria está perguntando. Ele é da página Guerreiros Monarquistas. Muito obrigado pela pergunta, porque me lembrou de algo que eu havia me esquecido. Quando eu trabalhava na Assembleia, eu fui autor de um projeto, que era um projeto de hasteamento da bandeira e de hasteamento também da bandeira imperial em determinadas datas do ano, de comemoração do dia cívico com as crianças desde pequenas, e que esses dias fossem comemorados também com uma rememoração da história
colocando sempre em destaque o hino da independência e a bandeira imperial. Eu defendo que a bandeira imperial tenha que ser transformada em Belo Horizonte num patrimônio imaterial do município. Todo candidato monarquista pelo Brasil afora, eu até já dei essa dica para outros candidatos, deve fazer o mesmo. Colocar a bandeira imperial como patrimônio imaterial do município, de modo que ela seja parte mais frequente na parte das festas públicas, dos eventos públicos municipais. Além disso, eu defendo que deva haver uma parceria com a iniciativa privada, com grupos monárquicos, para colocar palestras sobre a história do Brasil nas escolas. As escolas têm que ser um local aberto para palestra, um local aberto para eventos cívicos, eventos patrióticos, e os grupos ligados aos movimentos monarquistas devem se organizar para palestrar nas escolas municipais da maioria das cidades. E as escolas podem, através da Câmara Municipal, ficar abertas para essas palestras. Muito obrigado pela resposta, candidato. E é muito importante assim a história do Império, da monarquia ser conhecida, né, nas escolas, porque é a história do nosso país, né? É a história do nosso país. A gente vê aí que com essa doutrinação tentam apagar a verdadeira história do nosso país, né? E, inclusive, essa seria a próxima pergunta que eu ia fazer, mas o nosso amigo aí já fez, mas tranquilo. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que com certeza tu vai dizer que sim, mas a gente quer também que tu diga o motivo, tá? Eu também sou a favor, tá? Mas vamos lá. Candidato, o senhor defende a posse e o porte de armamento ao cidadão? Sim, claro. É uma questão de direito natural. As pessoas têm que ter o direito de defender a sua vida, a sua família e a sua propriedade. O Estado não pode estar acima do direito natural do indivíduo. E outra coisa, há lugares mais ermos onde o Estado não chega. Imagina uma pessoa que mora numa área rural, a 2 horas de qualquer policiamento, de qualquer delegacia de polícia, de qualquer base da polícia militar, aí vai alguém que invade a casa dessa pessoa no meio da noite. Essa pessoa não tem o direito de ter uma arma para defender a sua vida, a sua integridade física. É um absurdo deixar a segurança do indivíduo nas mãos do Estado, porque o Estado pode se tornar tirano. O indivíduo desarmado é um indivíduo submisso também ao Estado tirano. E é um indivíduo submisso ao bandido. Porque ninguém vai desarmar o bandido. Vão desarmar o cidadão de bem, que vai lá, entrega a sua arma, até às vezes a arma de brinquedo da criança, para ser quebrada em troca de uma ideologia pacifista que na prática não funciona nada. Quanto mais se desarmou a população brasileira, mais se viu aumentar o índice de homicídio, mais se viu aumentar a violência, mais se viu as pessoas inseguras e indefesas. Arma é direito natural do cidadão de bem. Obrigado pela resposta, candidato. E também eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente com o direito de ter uma arma em casa, né, para proteger os nossos bens, né, e a nossa família. E tem que ser assim, né, porque inclusive, né, houve um plebiscito em 2005 pelo porte, né, pela posse de armas, a população votou favorável a ter uma arma em casa, a ter o direito. Só que daí esse plebiscito foi ignorado pelos políticos, mesmo com a população sendo a favor. Ou seja, aí a gente para pensar, será que existe uma democracia plena na nossa república, na República Brasileira? Então é algo que a gente pode parar para pensar, né? Que a restauração da monarquia ela vai dar muito mais valor à voz da população. Então, mas enfim, o senhor possui projetos para tirar a doutrinação das escolas e universidades? Olha, em Belo Horizonte não há nenhuma universidade municipal. E no que tange a doutrinação das escolas, eu defendo a implementação do Escola Sem Partido, que já foi votado no município de Belo Horizonte, aprovado em primeiro turno. Aí a presidente da Câmara Municipal sentou em cima, em conluio até com os vereadores que não queriam desagradar o prefeito candidato à reeleição, porque muitos vereadores que votaram a favor de Escola Sem Partido, eles eram da base do governo, são da base do prefeito. O prefeito já se declarou contrário ao Escola Sem Partido. Com isso, impediram a tramitação do projeto para que o projeto morra e que, dessa forma, não seja aprovado em segundo turno, pois, se houver a votação em segundo turno, será aprovado. Então, eu defendo que o Escola Sem Partido seja posto em pauta
imediatamente e defendo também outros meios de fiscalização dos professores e das escolas, como, por exemplo, a publicação online dos diários de classe, onde os professores colocam um resumo do conteúdo que ministraram em cada aula. Isso, cada professor tem que fazer na escola. Não custa nada ter a publicação online para que os pais saibam que está sendo lecionado para os seus filhos. Interessante. Muito obrigado pela resposta, candidato. E agora, uma pergunta que divide muitas opiniões, inclusive eu sempre faço, né, quando eu vou entrevistar candidatos. O senhor seria favorável, o senhor é favorável à criação de um partido exclusivamente monarquista? Essa pergunta é polêmica, viu? Deixa eu te falar. Eu já fui muito tempo favorável. Hoje eu não sou favorável, hoje eu sou o contrário. Mas eu estou disposto a ser convencido a voltar a ser favorável. Pelo seguinte motivo, eu sou contrário. Porque eu acredito que a monarquia é uma instituição que está acima das ideologias, está acima dos partidos, que o imperador, ele é o chefe de toda a nação. Então, seria apequenar a causa monárquica, pegá-la e reduzi-la a um único partido. Eu defendo que deva, sim, ter um partido e vários partidos que tenham como obrigatoriedade que seus candidatos sejam monarquistas. Eu defendo que monarquistas devam se imiscuir da política, participar na política e que devam exigir que os seus partidos tenham a causa monárquica no regimento interno partidário. Porém, eu não defendo que a monarquia, que o império, que os príncipes, que a família imperial deva abraçar nenhum partido, pois eles estão muito acima disso. Nós devemos abraçá-los, não eles nos abraçarem. Exatamente. Então, se o senhor me permite, candidato, eu gostaria de também compartilhar minha opinião a respeito. Eu sou contra. Sou contra a criação de partido monarquista, por quê? Porque nem todos os monarquistas compartilham da mesma opinião, né? Uns são mais conservadores, outros são um pouco mais liberais, outros são mais de centro, a gente sabe disso, porque o que acontece é que o monarquista, quem defende a monarquia, está defendendo um chefe de Estado apartidário, né? E a monarquia, ela une a população, já o partido ele divide. Então, a criação de um partido monarquista iria contradizer, no caso, o que a monarquia prega, que é a união, né? E eu deixo só cumprimentar aqui Felipe de Deus. Bom, prazer, meu nome é Tiago Oliveira. O que acontece é que o Rodrigo Brasileiro, que é o editor líder da Confederação, ele não pode estar fazendo as lives por enquanto, tá? Para quem ainda não me conhece, né? Então, eu estou fazendo as lives para ele, né? Porque ele está trabalhando bastante, mas estamos aí, tá? Para quem acabou de entrar na live, ok, pessoal? Então vamos continuar. Mas, enfim, como eu estava dizendo, candidato, eu sou contra mesmo a criação de partidos, porque, além disso, a gente já tem muitos partidos e muitos têm a mesma ideologia, né? Então, por exemplo, Fazendo o adendo que você está falando, eu acredito que nós devemos lutar dentro dos partidos aos quais nós estamos filiados, para que esses partidos adotem a causa monárquica. E nós devemos também nos dispersar por vários partidos, de modo que a causa monárquica esteja em vários campos políticos, teóricos, ideológicos, em várias assembleias, em várias câmaras. É interessante até fazer um cálculo de chapa. Por exemplo, às vezes, uma chapa de um partido numa eleição para vereador elege 1, 2 ou 3, no máximo, vereadores. E eu acredito que a médio e longo prazo, nós devemos pensar o seguinte: uma cidade igual Belo Horizonte, que são 41 vereadores. Por que não 10 monarquistas? Por que não 15 monarquistas? Só que, para isso, não dá para ser no mesmo partido, porque numericamente é impossível um partido só eleger 10 vereadores. Por isso, os monarquistas, o movimento monárquico, tem que se organizar em torno também de candidatos que tenham substância, que tenham conhecimento, que acreditem na causa, e dividir esses candidatos em vários campos partidários, de modo que esses candidatos garantam, em cada legenda, de acordo com o quociente eleitoral, a sua vaga na Câmara Municipal.
nós temos que pensar a médio prazo na criação de bancadas monarquistas na legislatura municipal, estadual e federal. Esse é um dos primeiros passos que temos que dar. Muito obrigado pela resposta, candidato. E eu realmente estou de pleno acordo. Então, pessoal, para quem entrou agora, né, estou fazendo live aí com Caio Belotti, que ele é candidato a vereador por Belo Horizonte, tá? Quem tiver perguntas em referente às propostas, podem mandar perguntas aí, a gente vai estar lendo aqui, tá? Enquanto isso, eu vou perguntando aqui para o nosso convidado. E isso é algo que divide muitas opiniões, tá, candidato? Eu vou perguntar aqui para o senhor, tá? O senhor acredita que o movimento monarquista somente irá crescer com governos e políticos conservadores? Olha, eu acredito que o movimento monarquista irá crescer com trabalho de base. Mais do que com política, o movimento monarquista irá crescer com palestras, com documentários, com ida em escolas. O movimento monarquista irá crescer com os monarquistas se agrupando para comemorar bem o 2022, o bicentenário da independência, com os monarquistas fazendo abaixo-assinado pela volta das figuras históricas na moeda brasileira. A política é uma consequência. Os políticos devem ser uma voz que reverbera a ação social, a ação de trabalho, de resgate histórico do movimento monarquista. Nós, como políticos, eu que estou me colocando para ser político, mas venho do ativismo, eu entendo que o político ele é muito limitado. Ele é limitado por um regimento interno, ele é limitado por um partido, ele é limitado por bancadas, é limitado pelas comissões, é limitado por mesas diretoras de câmaras que impedem a aprovação de projeto. E o político, o principal poder do político é a sua voz. Ter um político é importante porque o político ele defende a causa na tribuna, porque o político apresenta projetos de lei. Mas o político sozinho não é nada. O político precisa da base, precisa da população. Nós temos que fortalecer a base do movimento monárquico. Nós temos que fortalecer as confederações, temos que fortalecer os círculos monárquicos e tem que haver um diálogo maior entre todo o movimento monarquista. Não pode ser algo tão diluído como é hoje, onde grupos não conversam entre si, onde às vezes um Estado não conhece a ação de outro Estado. Tem que haver um diálogo maior e tem que haver um protagonismo maior no movimento monárquico na sociedade civil brasileira. Muito obrigado pela resposta, candidato. E estou de pleno acordo, inclusive. E agora, sim, o senhor defende a criação de uma nova Constituição Federal ainda na República? Isso é uma opinião pessoal, tá? O senhor defende uma criação de uma nova Constituição Federal ainda na República ou somente quando a monarquia for restaurada? Eu defendo ainda na República, mas só se for a do príncipe Luiz Felipe. Que ele tem um projeto dele de Constituição diminuindo o poder do Estado federal, diminuindo o poder do governo federal, dando mais poder para os estados, para os municípios, fazendo algo mais orgânico, algo mais próximo da realidade. É uma Constituição que fala muito de onde os problemas estão e mostra que as soluções devem estar no município, no bairro, onde estão os problemas. Hoje, infelizmente, nós temos uma pirâmide invertida. Nós temos um governo central muito inchado, que se responsabiliza por tudo e que não consegue fazer nada porque o país tem um tamanho continental. E nós temos um município sem poder nenhum, sem atribuição nenhuma. Um município que não tem capacidade de fazer as coisas. Então, eu acredito, nesse momento, sim, que nós estamos num momento de transição, que a causa monárquica ainda tem muito para crescer e que a atual Constituição, a Constituição de 88, não dá mais. A Constituição de 1988, ela foi rasgada pelo Supremo Tribunal Federal dioturnamente desde que houve aquela decisão em 2011 falando que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que previa que a união se dá entre homem e mulher, foi rasgado. A partir daí, quase todas as decisões relevantes do Supremo Tribunal Federal no que tange a costumes, a valores, a moral e também a gestão do Estado foram inconstitucionais. Então, hoje no Brasil, há um vácuo jurídico. Não há mais um devido processo legal. Não há mais o império das leis. Então, nesse momento de vácuo jurídico, é necessária
uma nova Constituição, porque nós estamos vivendo uma anomia, nós estamos vivendo um desequilíbrio entre os poderes e estamos vivendo uma ditadura da toga. E por isso, devido à extrema urgência, é necessário uma nova Constituição. Só que não vai ser a Constituição definitiva ou derradeira do Brasil. É uma Constituição de transição para algo maior, para algo melhor, que seria a monarquia, que seria a restauração do Império do Brasil. Mas essa restauração depende de nós, depende da nossa militância, do nosso ativismo, dos nossos movimentos. Nós temos que ser multiplicadores, nós temos que ser divulgadores, cada um tem que ser a própria mídia em prol do Brasil que queremos. Não adianta nada achar que um político no parlamento vai fazer tudo, ou então que a própria família imperial vai conseguir sozinha, pelo seu carisma, pela sua qualidade, sua extrema inteligência, reconquistar o que foi tirado, o que foi usurpado por golpistas no dia 15 de novembro. Nós temos que fazer essa mudança democraticamente através da educação da população. Muito obrigado pela resposta, candidato. E eu estou de pleno acordo, inclusive, né? Até porque nós precisamos de uma nova Constituição. Nós precisamos porque a Constituição atual, por exemplo, se a gente pode esperar qualquer coisa vindo do Supremo Tribunal Federal, que inclusive se eles negarem um novo referendo, um novo plebiscito em favor da monarquia, eles podem fazer isso, inclusive, né? Porque eles, infelizmente, estão trabalhando em favor, né, do crime. Mas, enfim, e uma nova Constituição, né, ainda na República, ela vai preparar o caminho, né, para a transição de forma de governo, né, que é de república para monarquia. E nós precisamos e nós temos que dar o apoio, todo o apoio necessário para o príncipe Luiz Felipe. E o Luiz Marins comentou aqui, lugar de monarquista é na luta política no dia a dia. Com certeza, isso é verdade. Verdade, o monarquista ele tem que fazer parte da política, ele tem que participar das decisões do seu país, porque senão ele está deixando brecha para as pessoas mal intencionadas, né, entrarem na política, né, e nós precisamos de pessoas assim. E quem for de Belo Horizonte, vamos apoiar a candidatura do Caio Bellotti. Beleza, pessoal? É isso aí, só não vou votar no Caio porque eu sou de Porto Alegre, mas tranquilo. Mas é isso aí. Aliás, o meu número é 33600, e uma coisa interessante do que o Luiz falou, ele me lembrou uma vez que nós fomos com Dom Bertrand no Mercado Central de Belo Horizonte, que é talvez o local mais tradicional e mais popular da cidade. E nós andamos, o Dom Bertrand à frente, e um grupo de monarquistas com várias bandeiras imperiais. E as pessoas mais simples, mais humildes, que estavam lá caminhando, comprando seu queijo e tudo, as pessoas assim, impressionadas, sabe? As pessoas olhavam, as pessoas que nunca ouviam falar do Dom Bertrand, pedindo para tirar foto com ele, as pessoas assim, apaixonadas com a bandeira, com a beleza da bandeira. E foi um dia muito marcante que nós sentamos em uma das barracas lá dos restaurantes para comer uma feijoada com o Dom Bertrand, e chegou a cozinheira assim, uma senhora já de uma certa idade, e tão emocionada de estar servindo ao príncipe, tão feliz, como se toda a vida dela naquele estabelecimento tivesse sido coroada, fosse um prêmio por um serviço prestado de anos ao mercado central, servir ao príncipe, que a gente vê que o espírito do povo é monárquico, e que basta a mera presença, que ali não houve nenhum proselitismo, nenhuma aula, nenhum curso, foi o príncipe com os monarquistas e as bandeiras. Só aquilo ali mostrou a essência do nosso povo é monarquista. O nosso povo se emociona quando tem acesso ao Brasil autêntico que eles perderam. É isso aí, com certeza. E agora sim, candidato, a gente, por exemplo, assim, aqui no Rio Grande do Sul, a gente infelizmente não tem candidatos monarquistas, né? A gente tem o máximo simpatizantes, aqueles que acham interessante a ideia da monarquia, mas monarquistas mesmo, que nem, por exemplo, o senhor, a gente não tem, né? Então, o que o senhor tem a dizer para aquelas pessoas que moram em cidades onde não tem monarquista? O que o senhor tem a dizer para essas pessoas? Primeiro eu digo para os candidatos, saiam do armário, que com certeza está cheio de monarquista aí, só que tem medo de falar que é monarquista e de perder o apoio de uma massa do eleitorado que ainda não conhece a causa monárquica. Então, acredito que esses que se dizem simpatizantes são monarquistas com medo
de se declarar como tal. Então, eu digo, candidatos, mostrem quem vocês são, que as pessoas vão respeitá-los. Passou da época de político engomadinho, que lê teleprompter, que se mostra como o homem sem defeitos, como aquela figura do marketing político. Hoje, uma das grandes características do político 2.0, daquela pessoa que é o ativista, que está na política pela mudança, é se mostrar como um todo. Mostrar suas ideias, mostrar seus valores, às vezes mostrar também até suas limitações, porque ninguém é perfeito. E eu acredito que nos lugares onde não haja, de fato, candidato monarquista, e o Brasil é um país gigantesco. Tem muitos municípios, na maioria deles não vai haver mesmo candidato monarquista. Os monarquistas têm que se unir para votar em pessoas que sejam ficha limpa, pessoas que nunca estiveram na política para promover uma renovação, ou se já estiveram, são pessoas com imenso serviço prestado, e que os monarquistas têm que votar em pessoas que têm em si os ideais próximos àqueles defendidos pela Casa Imperial Brasileira. Essa dica valeu para mim, viu, Caio? Porque realmente aqui em Porto Alegre a gente, né, eu não sei se tu recebeu as notícias, mas estão dizendo por aí que a Manuela Dávila está na frente das pesquisas, né? E eu fico sabendo, muita gente. A comunista aí que gosta de gastar em país capitalista, sabe? É essa gente aí, né? Mas tranquilo. Mas, enfim, tem uma pergunta aqui que o perfil chamado Esquerdista Monarquista perguntou. Ele fez a seguinte pergunta. Tem algum plano de criar algum projeto de lei como tornar obrigatório o hasteamento da bandeira imperial nas escolas? Eu já falei sobre isso. Tem um plano, sim. Inclusive, cheguei a apresentar esse projeto para deputados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E o meu plano é o hasteamento da bandeira imperial, o canto do hino da independência, em dias específicos, datas cívicas e datas históricas. E, além disso, uma pequena aula para todos os alunos do pátio do colégio, enfileirados, sobre o motivo daquele dia. Dias como 22 de abril, que é um absurdo não ser feriado. Dias como a data mais próxima do 7 de setembro, já que 7 de setembro é feriado. Dias como o primeiro dia de aula, lembrando o dia de Reis, que é no período de férias escolares. Então, a minha ideia é promover nas escolas uma assimilação da nova geração com a bandeira monárquica, com o hino da independência e com a história de nossas datas cívicas. Muito obrigado pela resposta, candidato. E uma coisa muito boa, assim, muito positiva para o movimento monarquista é que a gente vê o crescimento, né, das bandeiras imperiais em manifestações, né? A gente pode dizer que são manifestações de apoio ao governo, inclusive, né? Então, a gente vê bastante bandeiras imperiais em manifestações. Agora, seguindo esse exemplo, o senhor acredita que já é o momento dos monarquistas tomarem as ruas e fazer suas próprias manifestações? Eu acredito que os monarquistas devem continuar participando de manifestações das mais diversas pautas, levando as bandeiras imperiais, que os monarquistas devem, em todo evento público, onde haja uma população grande, uma grande massa de pessoas e tem imprensa, devem levar a bandeira imperial para ocupar espaço, seja em jogos de futebol, campeonato de Fórmula 1, até mesmo desfile de modelo. E, além disso, os monarquistas devem fazer suas manifestações. Temos que fazer, no caso dos católicos, terços públicos com a bandeira do Império. No caso de datas cívicas, vamos fazer caminhadas, vamos fazer marchas monárquicas, vamos fazer, até, por exemplo, pessoal ciclista, vamos andar de bicicleta, cada um com a sua bandeirinha imperial na bicicleta, nas praças públicas. Nós temos que ocupar espaço para o psicológico da população. A visão da bandeira gera uma coisa muito boa. E, aos poucos, ver a bandeira cada vez mais gera uma sensação de pertencimento, gera a sensação de que essa bandeira faz parte da nossa vida, da nossa realidade. E as pessoas começam a associar a bandeira com momentos que elas viveram. A pessoa está lá fazendo um piquenique com a família, o rapaz está lá paquerando uma moça, aí vê um grupo, uma bandeira, ele associa aquele bom momento da vida dele à bandeira e vai procurar saber o que se trata aquela bandeira.
Nós não devemos só usar a bandeira em datas de festas ligadas ao Império, ligadas ao herói passado histórico brasileiro, mas sim levá-la no nosso dia a dia. Sabe, um paletó, a bandeirinha na lapela, já faz um imenso efeito. Um carro, um adesivo. Vamos difundir e popularizar a nossa verdadeira bandeira, a bandeira que nos foi tirada, a bandeira que nos foi usurpada pelos positivistas que levaram um país que era pujante, um país que era grandioso, à sua maior crise, crise da qual ainda não saímos. Interessante sua colocação, candidato, porque eu também penso assim, porque, por exemplo, aqui em Porto Alegre agora, eu organizei um evento, né, chamado Passeio Monárquico. Por enquanto que a gente não pode ainda se reunir em eventos grandes, como encontros monárquicos, simpósios, coisas assim, a gente está focando em eventos pequenos, né? E inclusive, a gente organizou um evento aqui em Porto Alegre, né, reunindo monarquistas, né, onde a gente vai levar a bandeira do Império. Né, a gente vai para um lugar, não é bandeiraço, mas é um momento onde a gente vai se reunir, a gente vai passear e a gente vai estar com a bandeira do Império, ou seja, as pessoas vão olhar, vão ter curiosidade de saber o que é, né? Então, é assim que a gente começa a despertar a curiosidade da monarquia nas pessoas, né? Com eventos assim, isso ajuda muito, isso ajuda muito o movimento monarquista a crescer. Inclusive, para quem está na live e for do Rio de Janeiro, agora, dia 25, vai ter um evento chamado Monarquista na Trilha. Tá? Ele está sendo organizado, inclusive, pelo Rodrigo Brasileiro, que é da Confederação também. Tá? E quem for aí do Rio de Janeiro, compareça. E se tiver alguém aqui na live de Porto Alegre, compareça aqui no dia 31, que é o Passeio Monárquico. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Bom, candidato, eu já fiz todas as perguntas que eu planejei aqui. Tá? Inclusive a gente tem mais 10 minutos, mais ou menos, mais tranquilo. Pessoal, se alguém tiver mais uma pergunta, pode fazer aí, tranquilo, eu mando aqui para o candidato. Tá? Mas enfim, candidato, o senhor teria um projeto que seja ligado assim, mais ou menos a área de economia do país, por exemplo, reduzir impostos, alguma coisa, reduzir salário de políticos? O senhor tem alguma proposta? Sim. Claro, eu sou um valente defensor da desburocratização, da redução de impostos, da redução de gastos públicos, o enxugamento da máquina pública. Dentro dos meus 33 projetos, eu tenho vários projetos relativos, por exemplo, a isenção de PTU para determinadas categorias, a redução de impostos municipais para as categorias que mais sofreram com a crise da paralisação do comércio na nossa capital. Eu tenho também um projeto para que deixe de ser cobrada a taxa de uso de espaços por bares e restaurantes, onde colocam cadeiras nas calçadas, em locais tradicionais, onde esse uso já é praticamente direito adquirido. Eu tenho muitos projetos nesses aspectos e eu estou disposto amanhã, ao apresentar meus projetos nas redes sociais, principalmente no meu Instagram, Caio_Belotti PH, a receber novas ideias, novas propostas, porque Belo Horizonte passa pela maior crise financeira de sua história. E é o momento, para vencer essa crise, de Belo Horizonte cortar gastos e deixar gastos com o fundamental, que é principalmente a saúde da população e a boa qualidade da manutenção do nosso ensino público municipal. Muito obrigado pela resposta, candidato. E realmente, né, não só Belo Horizonte está precisando, né? Porque claro, aqui no Rio Grande do Sul a gente teve governos, né? A gente teve prefeitos também que eram ligados a partidos de extrema esquerda e que queriam fazer crescer o Estado sobre a economia do país. Isso gera muitos problemas, desemprego. Isso realmente aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então por isso a gente não pode deixar essas pessoas ganharem as eleições, né? Inclusive esses dias eu estava em uma ligação com a ativista Paula Marisa. O senhor conhece ela? Já ouviu falar dela, né? Muito, admiro, respeito demais a Paula Marisa. Ah, sim, que legal. Eu estava em uma ligação com ela, né, e a gente estava conversando, e ela inclusive,
ela já fez vídeos no canal dela falando sobre monarquia. E ela aceitou, depois das eleições, fazer uma live comigo. Que por enquanto ela não pode, porque ela está bem atarefada, né? Mas tranquilo. O senhor teria algum projeto ligado a reestruturar, por exemplo, a reestruturar lugares que foram, por exemplo, destruídos, né, patrimônios históricos, reestruturar patrimônios históricos? O senhor teria um projeto relacionado a essa área? Sim, inclusive eu pretendo participar da comissão na Câmara Municipal sobre patrimônios históricos. Tem um caso emblemático aqui em Belo Horizonte, do Museu da Força Expedicionária Brasileira, que ficava no bairro Floresta, que era uma casa antiga, tradicional, muito bonita, e o prefeito, por ser uma casa da prefeitura, ele expulsou o museu. Hoje, grande parte do acervo, para não se perder, está na casa de colecionadores particulares que tiveram a bondade de cuidar desse acervo, e um dos meus projetos é voltar com o Museu da Força Expedicionária para o local de origem e também cuidar do patrimônio como um todo, lutar contra contra o patrimônio que está sendo destruído, está se deteriorando, principalmente pela ação de vândalos e pela própria engenharia urbana da prefeitura, que está fazendo modificações que descaracterizam a cidade conforme ela foi projetada. Então, um trabalho muito longo, muito abrangente. Tenho técnicos trabalhando esse setor no meu programa de proposta, de ideias, e terei pessoas no meu gabinete focadas exclusivamente nisso. Muito obrigado pela resposta, candidato. Inclusive, assim, aqui em Porto Alegre, como a gente não tem candidatos monarquistas, né, apenas simpatizantes, né, muitas pessoas ficavam falando, né, para me candidatar, mas por enquanto eu não me vejo assim dentro da política, por enquanto, né. Mas futuramente eu planejo, por exemplo, talvez agora em 2022 me candidatar a deputado estadual, né, o que seria uma ótima ideia. Ou também tomara, você tem tudo para ser um excelente deputado. Só ver sua elegância, o seu conhecimento e ainda estar do lado das pautas certas e das pessoas certas, torço por você e acredito sim que você deva se candidatar e que você tem um futuro brilhante. O Rio Grande do Sul precisa de pessoas como você. Agradeço, muito obrigado. Bom, pessoal, eu já fiz todas as perguntas aqui, tá? Se alguém tem mais alguma pergunta, pode mandar aí, tá? Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, mas tranquilo. Já fiz todas as perguntas, né? E foi muito bom esse bate-papo que eu tive aqui com o candidato Caio Belotti, foi muito bom, tá? Eu agradeço, assim, por ter aceitado o nosso convite, Caio, porque... E para quem chegou agora, pessoal, né, eu vou repetir aqui que eu disse no início, o Thiago 2022, deputado estadual. Isso aí, meu. Boa. Bom, já testificou, né? Então vou ver a possibilidade, né, e me candidatar, mas tranquilo. Então sim, candidato, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite da confederação, né? E porque o Rodrigo... Pela oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade de dialogar sobre um tema tão importante e tão vital para o Brasil, que é a monarquia, que é a restauração da nossa verdadeira natureza. E além disso, conversar com pessoas tão participativas, que falaram tantas coisas interessantes quanto as pessoas que estão na nossa caixa de diálogo. Me coloco à disposição para futuras lives, seja agora, seja depois da eleição, e digo que sou um admirador do trabalho de vocês e que trabalhos como o seu nas redes sociais são o que vai fazer florescer cada vez mais monarquistas no nosso país. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá? Então, para todos que puderam assistir a live, muito obrigado. Então, candidato, o senhor quer dizer mais algumas palavras, assim, falar da sua candidatura? Quero conceder esse espaço aí para fazer a tua campanha? Eu sempre faço isso nas lives, né, no final. Olha, gente, eu acho que deu para vocês me conhecerem bem. Vocês tomarem conhecimento dos meus valores, das minhas ideias. Eu peço que vocês me sigam nas redes sociais, e no Instagram, Facebook, Caio Belotti na página, também no YouTube, e que compartilhem, que reverberem as minhas propostas. Pois, afinal, eu sou um de vocês. Eu sou um monarquista buscando lutar por um país melhor, buscando lutar por uma cidade mais justa
E eu acredito que ter um de nós numa Câmara Municipal é urgente e necessário. O meu número é 33.600 e eu estou aqui, disposto à luta pela causa monárquica, saudando no final um Ave Império. Então, muito obrigado, candidato. Aqui, inclusive, ó, o Luiz Maria está dizendo, Guerreiros Monarquistas está esperando o candidato para uma live. O senhor chegou a marcar... Ainda não temos a data, mas vamos fazer. Não, tranquilo, a gente divulga também, porque é importante, assim, as lives elas vão ajudar a divulgar quem é o candidato, as suas propostas, né? Isso é importante. Então, pessoal, muito obrigado para todos que assistiram a live, todos que puderam estar presentes, tá? E, então, mais uma vez eu te agradeço, viu, candidato? Muito obrigado, a gente deseja, nós da Confederação desejamos boa sorte para o senhor e sucesso na sua candidatura, ok? Muito obrigado aí, pessoal. Tamo junto. Ave Império do Brasil. Ave Império.